Olá, olá, senhores. Espero que estejam todos bem. Vamos a mais um vídeo sobre a magia dos tronos de Deus. É o número 20. No vídeo anterior da magia, nós estudamos sobre ondas vibratórias, o que são ondas vibratórias, né? Foi até um vídeo um pouquinho mais longo. Hoje já é um vídeo pequeno. Foram as ondas. Este vídeo é sobre níveis vibratórios inscritos no espaço mágico. Então, vamos recordar o espaço mágico. Eu não sei se é esse o número do vídeo, não. Eu tenho que ver aqui. Eu vou ligar o outro computador para depois verificar, porque tenho a impressão que não é, não. Enquanto isso, fazer recordando os polos, né? Leste, oeste, sul, nordeste, sudoeste, noroeste, aqui é a mesma coisa. Só que esse círculo é aberto e esse é fechado. Nós vamos precisar... Agora um instantinho que eu vou ver aqui, porque às vezes fica errado ali no... Eu esqueço de apagar e colocar um número novo no dia que eu faço o vídeo. Eu esqueço no dia que eu estou fazendo o vídeo novo, eu não vou lembrar, né? Só um instantinho. Tá frio. Deixa eu ver aqui. Estou certa. Certíssima, não é esse o número. O 20 é, tá? O 20 é. Esse aqui é o 2. Pronto. Aí eu, quando acabo o vídeo, quando eu esqueço de tirar, no dia seguinte ou daqui a 2 dias que eu faço, não lembro, né? Então é o vídeo 1042 e da série número 20, e vamos estudar os níveis vibratórios escritos no espaço mágico. E isso aqui é a magia dos tronos de Deus. Está lá na Bíblia, os tronos de Deus. Não fala muita coisa lá, tá uma coisa referente aos tronos de Deus, mas é pouco. É negócio que está assim, está sentado, acho que à direita, à esquerda. Bom, agora prestem atenção. As ondas vibratórias não se multiplicam de forma aleatória dentro dos espaços mágicos. Então vamos lá. Ondas vibratórias não se multiplicam de forma aleatória dentro dos espaços mágicos. Ok? O porquê disso é que elas seguem as irradiações verticais. Lembra? Eu fiz assim, mas a onda vertical.
elas seguem as irradiações verticais e ou horizontais, depende, né? E seguem as linhas verticais ou horizontais e inclinadas das divindades. Inclinadas. Ou segue essa, ou essa, se multiplica aqui, que são 8, hein, gente? E lembrando, os polos sul, norte, leste, oeste, sul, norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Então, repetindo, ondas vibratórias não se multiplicam de forma aleatória, né? Dentro dos espaços mágicos. O porquê disso é que elas seguem as irradiações verticais, horizontais e inclinadas das divindades, ou seja, da divindade que o mago evocou. Divindade pode ter a sua onda inclinada, a outra pode ter ela assim, inclinada para cá, outra inclinada para cá, a outra divindade para lá, depende do que ele colocar ali dentro. Essas divindades são os tronos, né, senhor? Essas divindades têm posições de ondas bem definidas. Elas obedecem à disposição dos 8 polos mágicos inscritos nos círculos, sendo que se multiplicam em 7 ondas passivas e 7 ondas ativas, que é a outra contraparte, né? Isso na criação dos seres também tem, né? Tem sempre a outra contraparte. Repetindo, as divindades têm posições de ondas bem definidas. Então, elas obedecem à disposição dos 8 polos mágicos escritos nos círculos, sendo que se multiplicam em 7 ondas passivas e 7 ondas ativas. As posições que serão mostradas no gráfico, que eu vou mostrar aí no livro, né? As posições que serão mostradas no gráfico e também suas multiplicações não precisam ser traçadas, ou seja, escritas nos espaços mágicos, porque elas se multiplicam naturalmente no plano espiritual, que é onde tudo acontece. Ou seja, vou colocar uma coisa qualquer aqui, né? Como se fosse uma onda, tá? Tem uma onda aqui. Essa é assim, essa é assim. Pronto. Corresponde, por exemplo, a uma divindade. Então, o que ele quer dizer aqui, você colocou e você não precisa, vamos dizer que ela corresponde aqui. Corresponde, é uma divindade que tem, vamos dizer, a sua onda inclinada. Então você não vai precisar escrever assim, ó. Não. Você escreve o símbolo correspondente, que pode ser isso ou pode ser assim, né? E ele se multiplica. Esse também. Você não precisa escrever tudo. Ele se vai. Aqui é a mesma coisa. Então, se for aqui, ele vai se multiplicar assim, ó. Aqui vai se multiplicar assim naturalmente. Vocês não precisam escrever isso. Ou, vocês vão ver no gráfico, ou
Os tronos, as divindades, os tronos, eles se multiplicam por si mesmos. Bom, então eu vou pegar o livro. Vamos lá ver se eu consigo aí. Deixa eu ver aqui. Sempre, quando é mostrado, como já foi mostrado em gráficos num outro vídeo, tem sempre duas partes, né? Aqui no caso é o passivo e o ativo. Mas ele não fala qual é o passivo nem ativo aqui. Vocês vão ver o seguinte: multiplicação das ondas vibratórias nas verticais, no polo norte e no polo sul. Então vamos lá. Tem que colocar aqui para não confundir, peraí. Vou arrumar um papel aqui. Isso aqui. Então, a multiplicação das ondas vibratórias verticais, o polo norte e o polo sul. Peraí, deixa eu tirar esse negócio. Tá. Bom, repare que do polo norte ele vibra em vertical para baixo. A seta aqui, tá? Já no polo sul, ele vibra para cima. Ele se multiplicou. Uma onda vertical que se multiplicou. Isso é um gráfico, né? Então ele se multiplicou por si mesmo e se foi colocado ali no polo norte, ele vem para baixo. Se foi colocado aqui no polo sul, ele se multiplica na direção aqui, ó. Agora, nós vamos ver a multiplicação das ondas vibratórias horizontais, ou seja, as que forem correspondentes aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, polo leste, polo oeste. Então, horizontais. Do polo leste, ele se multiplica nesta direção, para cá. Já no polo oeste, ele vai para a direita. Então, no polo leste, vem para a esquerda. E no polo oeste, ele vem para a direita. Se multiplica por si mesmo. Agora a gente vai ver aqui a multiplicação das ondas vibratórias inclinadas. Polo nordeste. Então ela se multiplicou para a esquerda. Aqui é o polo sudeste. Se multiplicou também para a esquerda, mas em direção para cima. Esse em direção para baixo e esse em direção para cima, mais inclinado. Agora as outras inclinadas também, né? Para outra direção. As outras inclinadas aqui, correspondente ao polo noroeste. Noroeste, ele vem para a direita, para baixo. Esse aqui, sudoeste, também para a direita, mas para cima. Esse para baixo e esse se multiplica para cima.
Bom, então o que acontece? Se vamos admitir que todos os polos estejam preenchidos com as ondas, né, das divindades. As ondas, cada uma tem seu formato específico. Então, imagine todos os polos aqui, norte, sul, leste, leste, oeste, norte, sul. São 8 divisões. Aqui, norte, né? Bom, então, admitindo que está tudo preenchido com as pequenas ondas que podem ser assim, ou assim, ou assim, mas não vai dar para a gente fazer, nem aqui tem, fazer todos os formatos, né? Então a gente faz um gráfico mesmo. Então como é que fica o negócio? Vamos lá. Assim. Dentro do círculo. Essa é a multiplicação vertical. Agora a multiplicação horizontal. Deixa eu ver aqui. Agora a multiplicação horizontal. Horizontal inclinada. Desculpa. Vertical, horizontal e inclinada. Para lá, inclinada para cá. Tá formando o que? Uma mandala, né? Não está assim muito bonitinho, mas eu vou mostrar o gráfico. Então, se preencher todos os polos do círculo mágico, seja aberto ou fechado, a energia, a irradiação que essas ondas vão emitir fica assim. E agora vou mostrar o desenho aqui. Todas elas, aí. Os pontos pretos são os polos. Nordeste, sudoeste, leste, oeste, norte, sul, noroeste, nordeste. Certo? Bom. Risca-se apenas uma, né? E seguindo a mesma posição e sentido, irradia-se. Irradia-te. Irradia-se, a multiplicação é instantânea. Caso ativamos as 8 posições cardeais ou polos mágicos, teremos isto, aquilo, né, que eu fiz, as 8. Um espaço mágico, cortado em todos os sentidos por ondas vibratórias.
Então, e uma onda, esta onda aqui, ela não interfere nessa, não interfere nessa e nem nessa. Essa onda aqui não interfere nessa, não interfere nessa, nenhuma onda interfere em nenhuma delas, mas estão ali trabalhando em conjunto e não interferem uma na outra. Saibam que cada onda vibra num grau vibratório, análogo ao da faixa por onde ela flui. Isto significa que, se uma onda polarizada ou cardial tem uma vibração e magnetismo análogos aos de quem arriscou as suas 7 multiplicações, acima e abaixo, se multiplicarão com a mesma vibração e magnetismo das faixas por onde fluirão. As ondas polarizadas ou cardeais, ou ondas inscritas nos espaços mágicos, sempre terão a mesma vibração e magnetismo de quem as traçar, pois ali está a individualização de uma mandala, cabala ou ponto mágico, fato este que não permite que espaços mágicos inscritos iguais se toquem ou interajam entre si, criando um caos magístico. Se interagissem, né? Seria um caos, então uma não interfere na outra. Senhores, está aí a explicação. Na criação da Terra, na criação de um espírito, na criação de uma estrela, na criação do Sol, né? Acontece essas multiplicações pelas ondas fatorais que criam. Fatorais é aquela partícula pequenininha, bem pequenininha. Falar sobre os tronos. Os tronos de Deus, esses que estão aqui mantendo o planeta, esses que jogam as partículas, assim como Deus joga, né? Eles são um mental, né? Cada um deles tem uma estrela na mente, no mental deles. São só mental. Uma estrela, aqui. Um outro, vamos dizer que esse é o trono da lei, o trono do conhecimento. Aí a outra estrela já diferente. Todos eles têm estrelas, uma é diferente da outra, só que eu não sei como é que é as outras estrelas, porque existe estrela assim, existe estrela assim. Você não mais... Vou botar um outro também. Da concepção, por exemplo. São mentais, né? Cada trono. Aqui dentro dessa estrela, aqui dentro dessa estrela, aqui dentro dessa estrela, tem uma luz. Que a gente chama de partícula, né? Tem uma partícula de luz que veio do Criador, veio de Deus. Deus, o Sol os fez, mas o Sol veio de Deus. E eles vieram do Sol, mas é de Deus, tudo é de Deus, tá?
essa partícula que fica dentro das estrelas deles, ela é luminosa e pulsa, ó. Quando essa estrela do trono pulsa, porque ela não para mesmo de pulsar, né? Se pulsar, acaba tudo, né? Ela faz isso, então ela joga energia, irradiação. Ela joga essa irradiação, essa vibração para cada ser humano que corresponde, que foi, vamos dizer, falando em termos da Terra, foi batizado, né, por um deles. Por exemplo, se esse foi da lei, batizou lá o outro que até se sentiu atraído por ser um advogado, o outro quer ser um juiz, e o outro não foi nada, mas ele tem o interesse de ver as leis, tem que cumprir, e tal, e vai lá e discute com as pessoas, com os amigos. Não, a lei tal diz isso assim, assim. Porque este trono de Deus está irradiando lá. Foi na hora da criação, houve uma atração, um impulso atrativo, ou do ser ou dele, pelo ser que está sendo construído. Aí eu não sei. Mas houve uma afinidade, uma atração, tá? Esse aqui, da concepção. Então tá lá, tem uma mulher que só quer ter filho. Ela já tem 15 filhos lá, né? E se puder, tem mais. A outra é mãe, mas é uma mãe tão amorosa, porque ela é irradiada com o amor daqui da concepção, do trono da concepção. A outra não teve filhos por alguma razão, por karma, ou porque não tinha que ter, porque foi determinado, ela não vai ter quando reencarnar. Então ela vai cuidar dos filhos dos outros. A outra vai cuidar lá das crianças que estão no asilo, e assim, né? Então, as profissões, as atrações que a pessoa tem a ver com cada um que nos rege. Nós temos todos eles dentro de nós, mas tem um que rege. Um que rege. É o de cabeça. Quando você vai no centro de Umbanda, que eu não sei qual é o meu, quando vai no centro de Umbanda, o guia de cabeça é fulano, o guia de cabeça é Beltrano, é Oxum, é Oxum, é Ogum. Eu desconfio que o meu é do conhecimento, e agora como eu não guardo assim muito, eu não sei agora dizer qual é o do conhecimento. Existem até os caboclos, né, que é da mata, né, tem a ver, o conhecimento está ligado com os caboclos que se fazem de caboclos, né, da mata, do conhecimento, que nós passamos, por isso tudo, nós passamos pelo mineral, vegetal, que é a mata, as árvores, né? Animal, fomos um animal, e elemental, e depois de elemental, então, entramos num corpo de símio, bem rudimentar, para evoluirmos, né? Aí vamos evoluindo, e depois de bilhões de anos, começamos a ter uma forma já semelhante ao ser humano. Só que os extraterrestres, eles vêm, se introduzem nos planetas primitivos para mudar a genética, para melhorar, né, e ser mais rápida a evolução. Senão vai ficar ali bilhões de anos sendo macaquinhos. Agora é claro, né, isso não é feito
em tudo, que é muita criação, é muito. Eu acho que não é feito em tudo, em todos, né? Uns vão ter que reencarnar bilhões de anos até chegar à forma de um ser humano. Nós agora, apesar de não estarmos ainda evoluídos, mas em algumas coisas, sim. Agora os homens estão nascendo o quê? Pelados, né? Sem pelo nos braços, no peito, né? Raramente se vê. Se vê um homem com pelo, né? E as mulheres, antigamente, as mulheres também tinham muito pelo nas pernas, até bigode, tinham muito buço, chama buço, né? Isso aí já... Porque conforme a pessoa vai evoluindo, ela é mais... O corpo dela mais frágil. Repare os corpos dos seres humanos. Uns são bem, né, tarracados, ruges, a pele não é muito fininha. E isso, por um lado, é bom para eles porque eles são até mais fortes, às vezes, para doenças ou para receber o sol, né? E outros são mais frágeis, não podem pegar peso, têm feições mais finas, porque já a evolução ali já é mais, vamos dizer, um pouquinho melhor. Então, às vezes você vê numa família irmãos, uns bem grotescos, né? E fortões e tal, e outros esmirradinhos, né? Cheios de não pode isso, não pode aquilo, muito sensíveis. Porque quando a gente evolui, que vai para uma outra dimensão, nós teremos corpos completamente diferentes. E que a gente chama o nosso corpo verdadeiro, que é o corpo mais sutil. Imagina, temos o nosso corpo sutil e a gente veste o corpo material para cobrir o nosso verdadeiro corpo. Tem que imaginar assim para entender melhor, né? Acontece com as plantas. A planta morre. Ah, a planta morreu. Não, ela não morreu. O espírito da planta está ali. Se você tiver uma foto Kirlian, vai ver que ela pode até permanecer ali durante anos e anos. Ela pode ir lá para onde é que tem que ir para depois ser plantada num outro lugar pelos elementais, os elementais que cuidam, né, também das coisas. Você nasceu, se tirou um negócio lá que tinha muito espinho, sabe, do lado de uma árvore. Eu digo, você não pode, porque o homem que foi até podar a árvore se espetou todos, que não pôde nem dormir. É o tal de ora por nós. Não pôde nem dormir de dor. Porque ela tem cada espinho que eu vou te contar, é pior que roseira. Espeta pra caramba, é brabo. E eu aí disse, eu tenho num vaso. Eu digo, não, então tem que tirar isso daqui, porque depois, daqui uns anos vai ter que podar novamente. E aí, não, então vamos tirar. Parece que eu pedi para cortar, ele não conseguiu tirar com a raiz. Parece que não nasceu mais até agora, mas de repente nasceu uma planta diferente. Que eu até pensei, ela está nascendo de novo? Não. Uma planta completamente diferente. Uma folha diferente, pequenininha. Eu digo, o que será isso? É uma planta interessante. E ela está subindo, está crescendo alta. Quem cuida da terra? São seres que a gente não vê. As energias de Deus estão em toda parte, mas eles vieram também de Deus. Eles passaram de animal para elemental. Estão cuidando. Então dizem assim, já que não pode ter essa planta, então vamos botar outra. Lá foram chamar esse espírito dessa planta lá, botaram lá, fizeram as mágicas da matéria para ela nascer material. E é assim.
esses animaizinhos que tá dentro da terra, né? Também. E para quem não sabe, há colônias que resgatam os animais, há colônias lá para eles ficar, tá? E os bois, isso foi dito no EPA, que os bois ficam lá, passam um estágio nas colônias, depois volta de novo, vai para o matador de novo. Enquanto as pessoas precisarem ou cismarem de continuar comendo carne, esses animaizinhos vão ficar sempre sofrendo, porque vem servir ao ser humano. Eu trabalhei num escritório de advocacia, que era no apartamento onde ela morava, porque ela estava falindo e não conseguia mais ter o escritório, pagar o aluguel no escritório. Aí depois foi para casa, fui lá também, né, ajudar ela. E ela tinha 2 filhos. Um deles, pequenininho, eu não sei a idade que eles eram, mas deixa eu ver aí, 4, 5 anos, né? Não, 4 anos, uns 4 anos talvez. Ele toda hora, carne, ele não sabia falar direito, né? Carne, ai, aquilo até me enjoava aquilo, de ouvir o garoto falar toda hora, que queria comer carne, já estava com vontade de comer carne. Ele só queria comer carne. Já veio assim, impressionante. Deve ter, esse menino, ele deve ter saído da fase do homem das cavernas, ainda muito recente, porque o homem das cavernas matava animais para comer e tudo. Então a gente tem que entender, incomoda, né? Para mim me incomodava isso, mas a gente tem que entender a evolução de cada um, porque as crianças, algumas vêm evoluídas, outras não. Então você encontra numa família com vários irmãos, uns mais evoluídos do que outros, e o pai e a mãe dizem, poxa, mas a gente criou todos da mesma maneira, fulano é tão bom, fulano e o outro é estúpido, é grosseiro. Então ele nasceu ali justamente para ver se ele endireita, naquele ambiente bom, naquele ambiente de gente pacífica, né? De amor. É assim que Deus diz para os seres que trabalham para Ele fazer, certo? Porque os seres evoluídos que trabalham, fazem, constroem o novo perispírito, né? O perispírito coloca um perispírito de maneira que as pessoas têm que passar o que passaram. E não há, vamos dizer, nada a fazer, né? Cada um tem a sua evolução. E cada um tem que passar porque são dívidas do passado. A menina que morreu no vulcão, ela veio queimar o karma. Terrível, né? Mas veio queimar o karma. Como não é, eu assisti o relato que veio no canal EPA sobre essa menina, que foi homem noutra vida, mas ela teve várias vidas, 2000 anos de vidas, sempre para queimar os karmas. Eu nem vou dizer o que eles disseram que ela fez, é terrível, então deixa para lá, né? Fez, foi queimando karma durante anos, e este foi o último, que ela já é um ser, vamos dizer, de luz. Ela já é um ser de luz
queimou o que tinha que queimar, tá? Então, a gente está vendo atualmente, aí ela foi resgatada. E tem uma moça aí, faz uns vídeos do que ela é clarividente, ela até também narrou os momentos dela, né? E ela afirma que tinha uma pessoa ali que a levou depois, esperou ela morrer, despregou o cordão, né? E a levou para um bom lugar, levou para um bom lugar. Na minha opinião, a família nem devia estar mexendo com essas coisas. E porque foi culpa? Sim, foram negligentes porque tinham que ser. Porque Deus assim quis. É verdade. Deus assim quis. Então, é dizer, foi usado dessa forma. Se não houvesse negligência, até do guia, né? Que para mim foi a negligência maior foi do guia. Agora, o resto não sei, porque aquilo deve ser dificílimo, né? Tirar. E depois o corpo dela rolou, né? Rolou mais depois. E o frio? Ela sentiu frio, fome, agora foi negligência. Será possível que de um helicóptero não podiam jogar com uma corda, com um alimento, com um agasalho? Foi negligência sim, mas isso foi feito naturalmente pela permissão, vamos dizer, de Deus, para que ela ficasse livre do karma de vidas passadas, vidas que fez coisas terríveis há 2000 anos atrás. Certo? Então, a gente vê atualmente muitos acidentes, incêndios, como esse o jogador de futebol com o irmão lá, jogador de Portugal, que aconteceu, terrível, né? E que tudo está previsto. Aquele incêndio no balão, observe que uns salvaram, outros não, porque tinham que passar aquilo. Então vamos lembrar a Idade Média, e muito antes da Idade Média, onde a Europa, antes da Idade Média, a Europa lutava para ser independente de certos povos que invadiam lá. Então, um determinado povo ali, ou seja, no que a gente conhece hoje por França, ou Espanha, Portugal, ou Polônia, ou Hungria, ou Rússia, né? Esses países. Aí vinha outros de outra parte aqui da Terra, invadiam e queriam tomar conta dali e matava todo mundo. E quem fosse contra incendiava as coisas, né? Matavam, incendiavam, faziam coisas terríveis. Crianças, bebês, tudo. Mulheres grávidas, não poupavam ninguém. Bom, hoje nós estamos na última fase do ciclo. E aí essas pessoas têm que pagar o karma. Se elas estão aqui vivendo porque tem karma, elas têm que ficar. Umas já endireitaram, mas têm que passar o karma, mesmo que elas tenham evoluído um pouco, mas têm que passar o karma passado. Muitos serão levados para lugares melhores, mas tem que passar porque fez aquelas coisas terríveis. Mesmo na época de hoje, tem gente aí no interior que vai, não gosta de fulano, ou lá na fazenda incendeia, né, e tal, é que não dá, as notícias não são dadas todas na mídia, no repórter, né, mas acontece isso. Gente que maltrata animais por maltratar, porque não gosta, ficam rindo.
Porque essas pessoas que estão morrendo tragicamente não é karma de agora, é karma anos anteriores. Agora, os que estão fazendo maldade agora, esses vão ser jogados nos planetas muito primitivos. Então, nós temos uma evolução de planetas primitivos. Nós temos planeta muito primitivos, melhorzinho, outro mais melhorzinho, outro mais melhorzinho e outro mais melhorzinho. Por exemplo, aqui, esta dimensão é uma dimensão umbralina mais melhorada. Então, muitos vão lá para baixo, para outra dimensão. No outro planeta, não aqui, porque aqui vai ficar na quinta. Então, vai lá para um outro planeta que começou agora. Por exemplo, os mais cruéis vão para o planeta que acabou de ser feito agora. Então, esse planeta tem o quê? Vegetação rasteira, água e longe, só em certos lugares um pouquinho de água, pedras e pedras e pedras, tem que andar em cima das pedras, trovões, relâmpagos, ventanias de assustar, de meter medo, tremores de terra, vulcões. E eles vão ficar lá. Vão passar fome, vão passar frio. Aí não tem ainda, não tem plantação de legume, não tem alface, não tem árvores frutíferas. Aí vão caçar animais, já tem animais lá também para eles, então vão caçar animais para comer. Ou alguns animais vão comer esses seres que vão ficar lá também com formatos horríveis. Vai ser assim. Merecem, né? Então vão sofrer sem saber por que estão sofrendo. Porque também se soubessem, porque acho que iam fingir que são bonzinhos, né? Iam fingir que estão arrependidos. Mas o pior é que quando a pessoa finge, é fingida, ela emite um tipo de energia em que os espíritos têm essa condição de ver, que nós estamos assim e não temos. Então, ou os clarividentes, né? Aí a gente vê, né? A gente não, que eu não vejo nada disso. Então, desculpa a maneira que eu falei errado. Então, essa energia de mentira, de falsidade, tem uma determinada cor. E aí, os seres evoluídos, espirituais, vêm. Deus vê tudo, Deus sabe tudo também. Deus sabe, Deus vê também, né? Bom, gente, vou ficar por aqui. Então, aguardem o próximo vídeo. O paninho aqui caiu e o mouse só funciona em cima do paninho. Aí, que coisa. Pronto. Então, senhores, paz e luz a todos. Hoje é sábado, mês de julho do ano de 2025. De noite, Rio de Janeiro, Brasil. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Até mais.